Então vamos lá, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente se junta essa tarde de sábado e para debater um filme muito especial. É o nosso sexto encontro do Cine Debate Espírita e com muita alegria que a gente traz nessa tarde Ana Carolina Lino, daqui de Campina, Maria Vitória e Arthur, que serão o nosso trio que irá conversar conosco sobre o filme de hoje. É um filme bem forte, bem emblemático e que, como eu conversava com Kika e com Maria Vitória, de grandes frases de efeito e que faz a gente refletir sobre muita coisa da vida da gente. Ele é um filme curto, porque a gente, assim, comparando os outros que a gente já assistiu aqui no Cine Debate, ele é um filme relativamente curto, mas em compensação de grande aprendizado e ensinamento. Então, é com muita alegria que eu vejo aqui o pessoal aqui, Monalisa está lá em Petrolina, Thaís, que também não está em Campina, mas conseguiu estar aqui com a gente. Eu estou vendo um pessoal aqui entrando, não está dizendo de onde é, mas para mim são carinhas novas, que não estavam em outros encontros. Caio, Cícera, tem também Eduardo. Então, a galera, sejam bem-vindos. O nosso Cine Debate, para quem está vindo pela primeira vez, o trio vai falar um pouquinho sobre o que eles tiveram, as percepções deles com relação ao filme e à doutrina espírita, sempre fazendo esse link com a doutrina espírita, e depois a gente abre para que todo mundo possa participar, cada um dando sua opinião, o que foi que chamou a atenção, e mesmo que um tenha falado da mesma cena, mas às vezes a minha percepção daquela cena ultrapassa aquela visão do outro, não que está certo ou que está errado, mas é a questão de vivência, a questão de experiência, a questão do que a gente tem de bagagem como espírito imortal que nos sensibiliza numa cor, numa atitude, numa fala, numa passagem, numa frase. Então esse é o intuito dessa tarde, é que a gente converse sobre esse filme e nos faça refletir, à luz da doutrina espírita, à luz dos espíritos, dos ensinamentos que a gente vivenciou e vivencia na nossa casa espírita e na nossa vida, para essa troca de experiência. Então, para começar, Ana Caroline, Lino, meu amor, Kikinha para os nossos daqui, é com você, meu bem. É fácil, né? Mais fácil chamar de Kika do que de Ana Carolina, né? O povo não conhece. Principalmente o movimento espírita. Ninguém conhece. Mas normal. Bem, boa tarde a todos, né? É muito bom ver vocês por aqui. Eu queria agradecer primeiramente, né, pelo convite. Foi bem impactante. E mais impactante ainda quando eu vi o tamanho do desafio, quando eu comecei a assistir o filme. Aí eu fiz, meu Deus, mas tudo bem, eu agradeço. Foi um desafio tanto, né, interpretar e estudar tudo isso. Bem, para começar, eu queria dizer a vocês, como eu já pontuei um pouco, que filme, né? Daniel já pontuou, que filme, que impacto. Foi assim, demais, né? Para mim. E para mim, foi um filme que impactou muito e gerou muitas reflexões. No caso, aqui, nesse debate, eu queria enfatizar que eu pontuei assim, as reflexões, mas em gerar reflexões para todo mundo, porque eu acho que foi a pauta principal do filme. E eu acho que são tantas questões que o filme aborda que não tem como a gente ter uma reflexão totalmente fechada do que aconteceu. Então, eu pontuei mais, quer dizer que eu pontuei mais nessa questão de gerar reflexões. E aí eu começo com o que mais me chamou a atenção no filme, que foi a causa, como o filme ele conseguiu tratar o suicídio, em paralelo, como ele conseguiu tratar o ressignificado da vida. Né? Tipo assim, ele não romantizou, nem ao mesmo tempo ele tratou como algo assim banal da vida. Ele conseguiu unir as duas coisas e isso me chamou muita atenção.
E aí, como o Daniel já disse, né, que a gente tinha conversado que era um filme que tinha muitas frases de efeito, para mim, quando eu comecei a assistir, eu disse assim, não, vou assistir a primeira vez, né, para ver como é, e aí depois eu assisto para reflexionar. Gente, não foi possível, não foi possível. Eu comecei a assistir, aí eu comecei a anotar, porque tinha várias frases, e eu disse, meu Deus, só, só essas frases aqui já daria uma análise muito bem pautada. Até a parte de que, assim, né, começando ali no início, quando ele já está na tentativa de suicídio, até o momento que o mestre ele chega, para mim, ali já teria sido um curta-metragem de bastante ensinamento. Depois dali, para mim, já podia parar. Não, esse filme vai abordar o quê? Vai abordar o que mais? Não tem mais o que abordar. Para mim, já parou aí. E aí, eu confesso a vocês que, para mim, eu comecei a ver que, na verdade, eu comecei a pontuar as frases. Não é à toa que foi uma página, frente e verso, que eu comecei a anotar e foi, sabe? Continuou, porque foi pausando, né? E aí eu queria começar a pontuar que quando, logo no início, a reflexão que gera, né, tipo assim, que foi quando Júlio César ele tentou se suicidar e o mestre ele chega para, né, para tentar convencer ele. E aí ele já brinca, né, e gera uma reflexão muito forte na questão de Júlio César, que ele até brinca, ele faz: de que fonte religiosa tu tirou que a morte seria o fim da vida? E aí a gente já vê a questão aí de que ele trouxe a questão aí da vida além da morte, né? Que mesmo que se ele fizesse o ato, cometesse o ato do suicídio, ele teria consequências após aquele ato. A dor dele não acabaria aí. E aí ele também pontua, quando ele diz a Júlio César, ele faz assim: os suicidas eles querem se matar. É isso que você quer fazer. Mas não necessariamente na verdade, você quer matar a sua dor. Você não quer se matar. Não é o que você quer fazer. Você quer matar a sua dor. E aí é realmente isso que a gente vê que acontece na realidade. Então, quando uma pessoa ela pensa em cometer suicídio, ela pensa, na verdade, em matar a sua dor. E ela se mata, ela vai naquele momento. E aí, para a gente entender, né, para a gente julgar, para a gente ajudar a gente às vezes nem consegue entender a nossa dor, quem dirá a dor do outro. Então, assim, é muito difícil a gente querer entender o que leva aquela pessoa a isso. E aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos o que Kardec pontua em relação a isso, a esses desgostos e o que leva a essa dor para que possivelmente essa dor possa levar a um suicídio. E aí na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde nasce o desgosto da vida e quais seriam os motivos plausíveis que se apondera a certos indivíduos que era cometer o suicídio. E aí eu fiz responder a Kardec. A causa disso seria o efeito da sociedade da fé. Isso acontece. Que as pessoas elas se sentem só, elas não se sentem amparadas no momento da dor, ou até mesmo no momento que cometem a sua própria morte. E a falta de fé me veio muito a questão de você não sentir a Deus. Você pode até saber que uma força maior existe, mas ainda você não conseguiu sentir aquela força. E aí, a questão 46, até que pergunta a razão o homem leva o homem a cometer o suicídio. E aí Kardec pontua, e eu pontuei o seguinte, né? A resposta é bem grande, mas eu vou ler só um trecho para vocês. Ele diz que o espírito sofre, mas ele vê pela morte um meio de quebrar os seus grilhões. E é justamente o que aconteceu e o que o mestre disse a Júlio César no filme. A questão dele cometer o suicídio, ele quer mascarar, ele quer matar aquela dor que ele está sentindo. E aí a gente não tem como saber porque ele nem fala ao mestre, né? Ele só vai falar depois. E aí a gente, no decorrer do filme, a gente vai tentando entender essa dor que ele tem a tentar se matar.
que primeiro é por conta do filho, em que ele depositou no filho uma expectativa muito grande para que o filho fosse melhor, para que o filho fosse tudo o que ele queria, e ele não conseguiu alcançar tudo aquilo que ele almejava. Então, isso virou uma frustração nele. E aí, ele, né, chegou a um ponto de sofrer tanto por isso. E aí a gente vai vendo, ao longo do filme, que a questão que até no ato de Júlio César tentar cometer o suicídio, tem uma frase também que me pontuou muito, que é ele diz assim, você sente o seu coração bater? E ele fica, né, tipo assim, estagnado. E aí o mestre diz, deixe de ser egocêntrico. E pense, se seu coração bate, é porque você tem algum motivo para estar aí. E aí a gente vai ver que Deus, ele dá a gente todas as questões para a gente viver. E não só por isso. Se ele dá a gente o sofrimento, ele sabe que a gente é capaz de passar por tudo aquilo. Então, nada é à toa e nada que a gente não possa ser capaz de superar, né? Ele nos dá os meios e basta a gente aproveitar esses meios melhor para poder passar por tudo isso. É aquela velha coisa. Se a gente vai fazer uma prova na escola, não estudou nada e pede a Deus para que a prova seja fácil, para que eu possa tirar 10, mas não necessariamente a gente pede os meios para enfrentar. Às vezes a gente pede muito isso, né? E é um relato no filme que, assim, ele entra em frustração, não só ele, mas o mestre, que depois fica mais nítido para a gente o porquê, de querer sempre ter, de achar que a felicidade está no ter. E aí gera a reflexão de que o que é ter, o que é essencial e o caminho que a gente leva para isso. Se realmente isso é a nossa felicidade, ou a felicidade que a gente espera alcançar está numa coisa assim, ou muito material, ou numa coisa utópica que a gente acha que teria. E aí, essa questão de a gente achar e de ser o tópico que a gente quer, tipo assim, para mim seria ótimo se eu tivesse uma casa com 1.000 metros quadrados, com piscina, com academia, com isso e aquilo outro. Mas a gente não sabe se isso é a real felicidade, mas a gente maquia essa felicidade e faz de tudo para que a gente encontre essa tal felicidade que a gente tanto quer. E se a gente não encontrar, pode ser que tenha muitas frustrações e acaba levando a um caminho um pouco conturbado. E aí, Joana de Ângeles, ela nos traz no livro Diretrizes para o Êxito, esse aqui, em algumas mensagens dela, que ela aborda as questões emocionais e como a gente lida com isso em duas mensagens. Uma sobre o suicídio, que ela vai falar que é o suicídio moral, não o suicídio carnal. É tanto que no filme ele fala que a gente, no caso, a morte, ela acontece não quando o coração para de bater, mas quando a gente para de dar sentido às coisas. Então, isso é bem marcante. Ela pontua isso na mensagem dela, que o nome é suicídio moral. Né? A gente não se mata, a gente apenas para de dar sentido a algumas coisas e aí a gente deixa de dar algumas coisas. E outra mensagem que ela fala, que é justamente isso, da gente querer sempre mais alguma coisa e achar que a felicidade está pontuada naquilo, é a dos infortúnios. E aí ela pontua que a gente sempre considera que a felicidade está na ausência de problemas, na ausência de preocupações e transitando por caminhos sempre belos e perfumados. E isso aí gera que eu chamo assim, que a gente acha que uma ilusão, né? Que a gente acha que sempre tá bem, é bom, tal, que chorar é muito ruim, mas que a gente viu, até pontuou, né, no debate lá do filme Divertidamente, que é necessário a gente ter momentos de diversas questões, né, de diversos sentimentos para passar por isso.
E aí ela pontua uma frase que quando a gente se depara com as dificuldades nos planos das realizações, a gente pode se frustrar. E aí é que leva-nos à morte. Não a morte carnal, que a gente diz, a morte real, mas a morte de espírito. A morte que a gente perde os sentidos das coisas. E aí ela também pontua que para a gente se reerguer nisso, ela pontua até em Vida Feliz, que eu lembrei de uma mensagem que ela pontuou no Vida Feliz, que a gente sempre tem que se pontuar nas coisas boas para que a gente possa fazer não só coisas boas, mas que as pessoas levem algo de bom da gente. Isso é retratado no filme na parte também do velório, em que eles estão lá sepultando e ele começa a pedir que as pessoas ressignifiquem, né, os momentos. Então, se a gente não fizer nada de bom e se a gente achar que sempre está ruim, que a gente não tem amparo, o que é que outras pessoas vão levar da gente? Só murmúrias? Só, tipo, sabe? Eu achei que a parte de ressignificação da vida que esse filme traz é bem importante. E aí, pontuando a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, Daniel, tu fala aí do tempo, viu? Que eu esqueci aqui de pontuar no celular. Pronto. Eu falei no privado, mas a gente tem duas, Ana Carolina, e eu fiquei na dúvida. No Evangelho, pontuando a questão do capítulo 5, nos itens 14. Tá, vou correr. É rápido, juro. Nos itens 14 e 23, onde ele trata o suicídio e a loucura, né, que ele vai trazer para a gente aí, devido ao tempo, acho que fica implícita a mensagem, e o do 23, que foi bem pontual, que é os tormentos voluntários. Então, assim, quando a gente realmente escolhe sofrer, né, a questão da nossa resiliência, até onde vai a nossa resiliência para com o fato, para com a dor que a gente está sentindo, né? Porque a dor que pode causar em mim não necessariamente é a dor, na verdade, a intensidade da dor que vai causar ao outro. E aí, para fechar a questão de reflexão do filme, eu achei que, para mim, a questão assim, de você ter esse autodescobrimento e autocuidado para consigo mesmo, para as suas dores, para o seu caminho, para o que acontece com a gente, como a gente ressignifica isso. E que uma coisa ficou bem pontuada, é quando eu estava até comentando com o Técio, né, que para mim, a questão de... Eu fiquei pensando, gente, por que vendedor de sonhos? Mas aí, no fim, eu fiquei... Esse título poderia ser trocado, sabe? Eu acho que ele poderia ser assim, um vendedor de ressignificados, uma coisa mais que ressignificasse mesmo. Porque eu acho que ele trouxe, e até ele pontua, que foi a frase que mais ficou marcante em mim, é que ele não vendia sonhos, ele vendia vírgulas. Justamente para dar esperança às pessoas a não darem um ponto final da vida, mas sim botar vírgulas e continuarem escrevendo as suas histórias, fazendo o que elas querem fazer. E aí, conversando com o Técio também, a gente chegou na conclusão de que ficou nítido no filme quem era nosso vendedor de sonhos. Será que era realmente uma pessoa que estava ali, que foi ajudar, no caso, aquele cidadão que estava tentando cometer o suicídio? E aí o filme tem uma mensagem bem intrínseca, bem pontual, em que esse vendedor de sonhos é realmente Jesus. É tanto que todos chamam de mestre, e todos reverenciam ele. É tanto que na homenagem, ele não quer receber uma homenagem, né? Ele foi humilde a ponto de ser um herói anônimo, e um herói anônimo para todo mundo. E eu acho que a mensagem que eu queria passar era justamente essa, de causar esse reflexionamento em relação a essas questões de como a gente está tendo a dor e está trabalhando nossa resiliência e quem é nosso vendedor de sonhos. E justamente agora, nesse tempo que a gente está passando, que acho que trouxe assim, que a dor que não é só nossa, sabe? Não sejamos egoístas a ponto de pensar que a dor ou que a minha dor é maior do que a do outro.
Eu acho que chegou no momento de todo mundo se entender e entender melhor o que se passa com o outro. E para mim ficou bem nítido essa questão, que agora ficou bem atual para a gente, quando no filme ele sobe lá no prédio, lá em cima e ele faz, tá vendo? Cada janela tem uma vida. E aí, qual é a sua janela? Né? E aí ficou bem claro para esse momento que a gente está vivendo de olhar melhor para cada janela, de olhar melhor ao outro e de olhar melhor não só ao outro, olhar melhor para si. Porque a gente viu, se a gente não se cuidar, e foi o que aconteceu com o mestre, ele primeiro se cuidou para depois cuidar o outro. Então, né, essa questão da gente se autodescobrir para cuidar das nossas imperfeições e cuidar do que a gente tem para cuidar dentro da gente, para que depois a gente possa cuidar do outro. É isso. Linda! Sou suspeito. Parabéns, Kikinha. Excelente reflexões. Eu também fiz um caderno de anotações. Quando você falou, eu falei, vou fazer também, que realmente... Não, gente, foi uma folha toda. Tá vendo aquela marcada toda colorida? E não dá para falar tudo, Daniel. Se for, tem que ser assim, parte do filme. Vamos falar sobre essa parte do filme. O filme todo, corta porque não dá para um debate só. Não, mas foi ótimo. Você conseguiu vencer bem direitinho no que a gente tinha conversado e ainda tem mais debate. Aí a gente pode conversar mais ainda. Aí agora vamos passar para Maria Vitória, nossa convidada. Você tem seus 10 minutinhos, minha flor, e eu vou marcando aqui e falo com você. Mas feche o seu raciocínio também. Não tem problema, não fique nervosa, não. A gente vai ajeitando aqui e a gente consegue fazer bem legal. Então, eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um debate, assim, de um filme, pelo Zoom, assim, remotamente, com pessoas, assim, que eu não conheço, mas que eu, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas muito legais, muito especiais. Muito obrigada pelo convite, viu? Tá aí Mavi Gomes, mas não é Mavi Gomes, não, é só apelido, viu? É Maria Vitória, por causa da conta do Google. Eu também fiz um roteiro, porque eu sou assim, se eu não fizer um roteiro, eu esqueço de tudo. Então, o meu deu 3 lados, sabe? Aliás, 1,5, porque eu usei o outro lado. Então, gente, eu achei um filme fantástico, eu achei lindo. Do começo ao fim, ele traz muitas reflexões. Eu confesso para vocês que no início e no final do filme eu passei mal. Eu passei tão mal, naquela altura, minha Nossa Senhora. Ui. Não, e no final, né, quando ele vai resgatar o filho dele, eu fiz de jeito assim, tampei o olho, eu digo, meu Deus, como é que pode? Ai, estou viva, graças a Deus. Então, eu vou dando uma olhadinha no roteiro, viu? Vocês vão me perdoar, questão, né? Então, a primeira frase, assim, que é muito interessante, que eu destaquei aqui no meu roteiro, foi justamente a frase que a Anne Caroline falou sobre o suicídio, né? É uma frase muito comum. Os suicidas não querem se matar, querem matar a sua dor. Né? É muito comum, principalmente para mim, ouvir isso na faculdade. Eu sou acadêmica de psicologia, então a gente escuta muito essa frase, a gente escuta muito sobre suicídio. Então, essa frase eu quis destacar porque eu entendi a partir dela o significado da vírgula. Né? Eu tive um significado, não sei se vocês tiveram o mesmo significado que o meu. Né? A vírgula seria uma forma de dar continuidade, de dar um novo significado para aquilo que ele estava passando e não um ponto final, porque o ponto final seria o ato consumado, né, do suicídio. E aí eu achei muito interessante quando ele falou assim, eu vendo vírgulas, né? Aí eu fiquei, oh meu Deus, eu quero vender vírgulas, eu quero vender vírgulas também. Aí ele fala assim, não posso voltar no tempo, né? Mas eu posso sim recomeçar. Então, a vírgula, ela tem esse significado de recomeço, de um novo significado, de uma continuidade, né? E não de uma desistência. Então, achei muito lindo o significado da vírgula, eu tenho que falar aqui um pouquinho, né? Essa vírgula, ela trouxe essa reflexão, assim, porque muitas vezes acontecem coisas com a gente, né? Situações difíceis, que a gente se pergunta, por quê, né? Muitas vezes a gente não aceita alguma coisa que acontece com a gente, e aí que a gente possa lembrar dessa vírgula. Vamos colocar uma vírgula aqui.
porque ainda tem muito mais para acontecer, e eu sou capaz de passar por isso, eu sou capaz de dar um novo significado a isso e construir, né? Recomeçar novamente. Então, deixa eu passar aqui. Esse filme, a gente estava conversando no grupo, né, para trazer um norte de uma coisa, de outra, e aí eu vi muito o evangelho desse filme. Eu fui destacando, né? Isso aqui tem no evangelho, isso aqui. Eita, olha aí a humildade, olha aí a caridade, olha aí a indulgência. E eu saí anotando tudo, anotando tudo. Então, ele apresenta muitas lições, né? Eu achei muito interessante a parte do mestre também, principalmente no momento em que fazem aquela homenagem para ele, que não é uma homenagem, mas aí ele faz aquela resposta, né? Muito humilde, que ele não aceitou, de certa forma, a homenagem, mas foi grato mesmo assim. Quando a gente viu aquela humilhação, né? Aquela cena foi... Enfim. Então, no filme, eu consegui perceber a humildade, consegui perceber a caridade através do silêncio, porque haviam pessoas que perseguiam ele, e em nenhum momento ele procurou denunciar essas pessoas, em nenhum momento ele procurou se vingar dessas pessoas, em nenhum momento ele pensou em nada, né, para praticar com essas pessoas. Na verdade, ele se calou, silenciou, continuou vivendo a vida dele, né, fez a sua parte. Isso é muito humilde. Muito humilde, eu achei muito indulgente, achei muito caridoso, né? E eu também coloquei aqui o autoconhecimento, porque eles conversam muito e dá para a gente ver a importância do autoconhecimento, né? Nas coisas que ele fala, que ele apresenta a vida para o outro, assim, a importância da vida para o Júlio César. E aí eu percebi também o desprendimento dos bens terrenos, porque Júlio César, ele tinha uma mansão enorme, né? O próprio mestre também tem uma casa enorme. E aí a gente percebe o desprendimento dos bens terrenos quando ele aceita dormir na cama lá do mestre, quando o mestre disponibiliza a sua cama, o único lugar que tem para dormir para ele. Então, eu achei muitíssimo interessante essas cenas também. A cena do perdão, eu fiquei, oh meu Deus, que coisa linda de se ver. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa e não o perdoado. Né? Incrível essa cena. O menino, acho que até a criança se tocou na hora, foi olhar e devolveu a bolsa ele mesmo, não foi preciso nem ninguém falar, ei, devolve, né? Eu achei muito interessante essa do perdão, porque a gente sabe que é muito difícil. O perdão, ele é uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática, né? Muito difícil. É uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, porque todo dia é uma nova existência. Então, todo dia a gente tem alguma coisa para aprender, todo dia a gente tem uma coisa para colocar em prática, e o perdão, ele está em todos os dias, né? Tem outra frase aqui que também achei muito interessante, o segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar, que aí entra, né, faz uma linha tênue com o desprendimento dos bens terrenos, né, que a gente sabe que quanto mais a gente dá importância àquilo que se tem, mais falta vai fazer quando se perde, né? Então, o dinheiro não compra felicidade, né? Ele era um psicólogo renomado, né? E acabou acontecendo de ele começar com a ideação suicida, bem como a tentativa, né? E o que verdadeiramente importa, né, são as nossas atitudes, o que a gente carrega, o que a gente não pega, o que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue ofertar, o que a gente consegue oferecer para as outras pessoas. É isso que importa e é isso que o dinheiro não compra. Então, essa frase, ela tem muitos significados também. Deixa eu ver o que mais. E é isso, gente. Eu coloquei aqui são muitas reflexões, né? O filme todinho é cheio de reflexão, cheio de ensinamento, e que a gente possa lembrar dessa vírgula, que a gente possa lembrar da importância de ressignificar os acontecimentos que acontecem com a gente, que a gente lembre que é possível sim recomeçar, né? E a gente ter um futuro brilhante pela frente. Valeu, Maria. Muita alegria você ter aceitado nosso convite. Ela tem um canal também. Fala do seu canal, um pouquinho do seu canal. Ela tem um canal no Instagram.
Eu criei um Instagram, que ele é o Instagram do meu canal no YouTube. É Uma Espírita a Cativar. Eu tive um pouquinho de dificuldade, né? Porque não é fácil a gente, principalmente para o jovem, né? Mas graças a Deus está dando certo. No começo foi bem complicado, mas agora, graças a Deus, está dando certo. Estou dando continuidade. Já fiz algumas lives. Fui convidada para participar dessa. Estou alegríssima. Muito obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz em ver seu trabalho. Eu acho que sempre a gente fica feliz como evangelizador de ver a juventude trabalhando, tomando essa iniciativa e transformando da rede social um meio de divulgação da nossa doutrina, numa linguagem leve, numa linguagem jovem. Por isso que eu Aberta. fiz muita questão que você estivesse conosco, que é para trazer essa leveza e esse exemplo para a gente, como tem tudo a ver com o filme, a questão do ressignificar as coisas, Isso. as situações, as oportunidades. Então, um link muito interessante. E agora, nosso amigo Arthur, nosso companheiro de atividade, de várias atividades de evangelização, Arena. Então, é com muita alegria que passo a palavra para ele. A bola é sua, amigo. Valeu, Daniel. Ué, já estão pedindo pra você deixar o link aí do Instagram, viu? Vi agora, eu vou comentar. Valeu, gente. Boa tarde aí todo mundo, né? Sempre por aqui nesses Ensino Debates aí que a gente participou. Hoje vamos comentar um pouquinho mais sobre esse filme, que como a Ana Carolina falou, é um filme que ele traz muito mais a reflexão do que propriamente a resposta, né? Tanto que até no próprio filme você não vê tanto o fechamento das coisas. Por exemplo, você vê o perdão que ele teve do filho, mas você não vê o que vai acontecer depois, se ele volta para casa, se o filho volta com ele. Fica aquele negócio no ar, assim, né? Você não sabe. E aí, o cara saiu da rua, a moça lá ficou bem, perdoou ele, fica aquele negócio assim. Todas aquelas lições acontecem, mas é uma coisa que fica no ar ali, para a gente percebendo o que cada coisa vai acontecer. Eu confesso que na cena do prédio, eu estava assistindo no sofá, assim, eu já fui um pouquinho mais assim pro sofá, já para dizer, eu tá com medo aqui. Só ele ver ali em cima daquela sacada, ele já tava com medo e caiu. Eu não sei se eu conseguia ficar em pé ali tranquilo assim, não. Eu já tava meio assim, me segurando. Porque realmente é uma coisa muito tensa, né? A gente percebe. E essa coisa da vírgula, né, que você falou, é engraçado, porque olhando do ponto de vista assim do texto, né, para que serve uma vírgula, né? Uma frase, às vezes, quando está muito longa, ela tem que, às vezes, você está perdendo o fogo, precisa dar uma pausa para você parar e outra ideia, né, adicionar outra coisa. Às vezes é um pouco isso, né? E esses momentos que a gente tem de parar sejam uma pausa para a gente tomar fôlego para conseguir seguir em frente, para a gente não acabar tendo que lidar com todas as coisas sem tomar esse fôlego e a gente acabar se arrebentando, né? E o que é esse fôlego, né? E acho que é uma coisa que o filme vai trazer muito. Peraí, deixa eu ver aqui que eu também anotei umas coisas aqui. Eu acho assim, um ponto muito interessante do filme, que acho que é um dos pontos centrais também, é o fato de como lidar com o arrependimento e como se retratar perante os erros passados. Então, ao longo de todo o filme, você vê o mestre fazendo e falando muitas coisas que inspiram as pessoas em volta dele, tanto que ele é chamado em vários momentos. Só que intercalado com essas cenas, a gente vê as cenas dos erros passados dele. E a gente vai enxergando nele muito mais uma pessoa que é humana, mais próxima, que também fez uns erros grandes, e você começa, caramba, ele está tentando fazer alguma coisa melhor do tempo dele que ele está tendo aqui na Terra. E você para pensar que as pessoas que hoje elas têm uma sabedoria que passaram muita coisa, que estão passando muita coisa para a gente, elas também já passaram por muitos erros, muitas experiências que elas tiveram que enfrentar, que tiveram que assim, suprir a culpa e transformar essa energia da culpa na energia de ação, né? E fazer alguma coisa. E tem até uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 1000, que vai falar sobre isso, que é já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas. E eles respondem, sim, reparando-as, mas não criais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal.
E assim, né? Em outras palavras, o que está querendo dizer aí? É melhor você fazer uma boa coisa por alguém do que você ficar se martirizando por anos, falando, ah, não, eu sofri, agora eu errei, agora vou ter que sofrer muito, sofrer muito. Até porque Deus não ganha nada com isso. Deus não ganha nada com você sofrendo e fazendo isso, né? Ele ganha com você usando aquela situação para aprender e fazer uma coisa nova, né? E eu acho que é esse um ensinamento que vem muito assim do filme, né? E foi isso, eu acho que o mestre quis passar também para Júlio César. Júlio César carregava um erro com ele que era muito pesado, só que ele precisava dar significado para aquela sensação, transformar aquela sensação de culpa, de perda e derrota em uma força que ele pudesse aplicar. E assim, ao longo da caminhada dele, o mestre, né, o empresário ali, sempre vai visitando situações em que ele está se retratando com algumas pessoas, né? Um amigo dele que faleceu, a família ficou ali, né, assim, o marido que ele demitiu no passado por um erro, talvez bastante, assim, que foi administrável, né? E depois teve a secretária dele, né, uma pessoa que também já estava um pouco mais perturbada, tudo isso. E uma coisa que esse processo de redenção também uma coisa que ele até conversa com ele no prédio, né? Por que você não vai lá e fala isso com seu filho? Ele fala, não estou pronto ainda. E o mestre ele respeita essa resposta dele, né? Apesar dele querer, cara, você tem que ir lá logo porque pode acontecer alguma besteira e você precisa fazer isso, que é necessário. Mas eu acho que o mestre também entendeu assim, eu também fiz erros e ainda estou me retratando aos poucos as pessoas. E eu acho que, às vezes, é como se assim, na vida das pessoas, ela pode, muitas vezes, não conseguir direcionar seu arrependimento para vamos dizer assim, uma retratação com uma pessoa que foi diretamente afetada pela gente. Às vezes é colocado outras pessoas em situações parecidas para que a gente comece a mudar nosso jeito de ser. Por exemplo, vamos dizer que ele tivesse feito alguma coisa muito ruim com seu filho. Às vezes aparecem outros filhos para ele cuidar. Uma situação em que aparecem outras pessoas que vão ser filhos também. E aí é como se fosse assim, olha aí uma oportunidade de você ajudar essa pessoa que também é o filho, que também estava passando uma situação parecida. Ajude ele, então, né? Enquanto talvez você ainda não consegue atingir o seu filho, faça por outra pessoa, aprenda com outra situação. Acho que é bem isso, né? E chama muita atenção aquela passagem de Jesus, né? Quem são meus pais, quem são meus irmãos? Então, se você estende isso para toda, vamos dizer assim, toda a sociedade, todas as pessoas que você encontra, né? Não fique restrito apenas ao conhecimento que você tem e as pessoas que estão dentro da sua própria casa. Outra coisa foi justamente o valor que se dá ao poder, ao dinheiro, à situação social, ao emprego, né? E como isso na sociedade que ele estava inserido era usado como uma arma para poder, vamos dizer assim, atingir uns aos outros. Então, eu vi até uma frase esses dias que eu achei muito interessante. As pessoas vão dizer assim, aquele homem é muito poderoso e tal. E ele tem um cargo muito bom, ele tem muito dinheiro. Se tirasse o cargo, se tirasse o dinheiro, se tirasse a situação, ele continuaria sendo um homem respeitado e poderoso? Porque senão o poder e o respeito era para o cargo e não da pessoa. Senão o poder e o respeito era do dinheiro e não da pessoa. Então é muita coisa assim, atrelada às circunstâncias que as pessoas dão valor do que realmente o próprio ser tem esse valor. E não ser as circunstâncias, e não ser o trabalho, e não ser o dinheiro. E uma coisa também que me chamou a atenção foi naquela parte, né, que passa o vídeo, lá o cara tenta atingir ele, né, tenta humilhar ele e tal. Para mim, assim, eu não sei o que estava acontecendo na cabeça dele, mas eu acho que ele não se sentiu atingido nem um pouco com aquele vídeo. Porque eu acho assim, aquele vídeo tentou atingir ele uma coisa que era como se fosse assim, um status, uma aparência social, uma saúde mental que passava uma coisa muito externa. E ele já estava numa onda muito de coisas internas, das coisas que realmente davam valor. E aquela pessoa que usou aquilo para atingir, atingiu ele de uma forma muito externa. Para ele não foi uma ferida, vamos dizer assim. Foi mais uma oportunidade dele olhar para aquela situação e é isso que aconteceu. Talvez eu seja louco mesmo, né? Talvez não, isso aí talvez não vai ser uma coisa que tão relevante assim. Eu tenho que me preocupar com outras coisas, são muito mais importantes que isso, né? Então, eu acho que aquele momento ali, ele não se abalou, né? Porque eu acho que aquilo que poderia ser abalado mais seria, vamos dizer assim, ter mostrado para ele as coisas que ele errou com a família, por exemplo, com os amigos, né? Que era uma coisa que ele já vinha ali carregando com ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Eu acho que é isso. Ah, tá, sim. E essa comparação com Jesus, né, que Maria Vitória fez também. Porque, e acho que Kika fez também, não sei. Acho, enfim, mas com certeza, né? Eu acho que é aquela coisa. O Jesus, quando ele é apontado várias coisas, você não sei o quê, eu acho que ele era meio que inatingível daquelas ofensas, né? Porque, como se fosse assim, os valores e as bases que moviam, os sentimentos que moviam ele para tudo, era muito diferente das lentes que as outras pessoas usavam para considerar o que era valoroso, o que era respeitoso e o que era, vamos dizer assim, poderoso, né? Do ponto de vista deles. E, e é isso assim que eu quis trazer aí. Não sei se o Daniel acabou o tempo aí já. Uma coisa também, não sei se dá tempo de falar, foi o fato da cobrança do pai, né? Que ele fala para o filho: ah, que eu queria que ele fosse perfeito, que ele fosse bom nisso, bom naquilo outro. E isso também é um reflexo muito do contexto que Júlio César vivia, que talvez fosse o mesmo contexto que o mestre tinha também. O valor para as coisas exteriores, para as aptidões que se mostram na sociedade, né? Para ele ter uma projeção grande como um atleta, como uma pessoa, enfim, tudo isso, né? Então, o que eu estava precisando? Mudar essa lente de observação para poder enxergar esses valores melhores, esses caminhos que pudessem traçar e guiar a vida deles de uma forma muito mais concreta. E é isso aí. Valeu, Arthur. Quando eu assisti, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que filmaram aquilo naquele prédio? Aí quando mostrava o pé, aí está aquele frio na barriga. Eu falei assim, ô Jesus, eu não teria condições. É aquele negócio de doido, né? Eu ficava olhando se tinha algum fio, se tinha algum errozinho gráfico para que notasse. Mas até o reflexo dos carros passava no prédio. Eu falei, que negócio bem feito. E eu Então, me fui procurar, eu hã? fui procurar o making off para poder, né? Porque eu fiquei mal, Não eu foi fiquei muito Chrome, mal. não? Não usaram Não Chrome, não? encontrei, não encontrei. Eu acho que foi Chrome. Em condição, não. Acho que pode botar o cachê que for, minha filha. Ali não fica pendurado nem com cabo de aço. Mas eu Quando ele pensei que ele bota aquele estava. pezinho no final, que o filho vai saltar, dá vontade de fechar o filme. Mas eu tentei imaginar da melhor forma, um espelhado assim no chão, eles num batentinho, pronto. Graças a Deus, foi ótimo. Gravaram embaixo no térreo, pronto. Me chama muita atenção esse filme, essa questão da vírgula também, essa conversa com que ele tem, e da vírgula como uma, não fim, mas com uma outra oportunidade de a gente reescrever, mesmo quando o mundo parece desabar. E todo mundo já passou por esse momento, ou passa, ou já vivenciou por próximo, achar que não vai dar mais certo, que o negócio está assim no fim. E me lembra muito uma mensagem de Joana, que eu trouxe em Vida Feliz, que tem tudo a ver com esse momento quando se pensa em suicídio, quando se pensa em culpa e arrependimento. Denise está até aí. Nunca esqueço uma palestra dela, quando ela faz essa questão de culpa que paralisa e quando ela faz essa análise como quando a gente tem o processo de arrependimento que nos impulsiona a mudar e não de culpa que nos para em vivenciando sempre o que aconteceu, o que era ou se eu tivesse feito, mas sempre essa vontade de mudar e continuar que traz com o arrependimento. Então nunca esqueci disso. E vem também essa mensagem de Joana que cabe muito bem para esse momento. Nunca percas a esperança. Isso aí já começa com muita força desde já. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. É o que mais me enche o coração. A lei de Deus é de amor. O amor tudo pode, tudo faz. Aí criou muita fama esse parágrafo. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar
avançando prejudicado. Então, por muito tempo, essa mensagem, eu ficava refletindo isso, assim, nos momentos de maiores dificuldades, o socorro chegar antes. E foi exatamente o que aconteceu no filme. No momento da dificuldade, tinha ido um psicólogo conversar com Júlio César. Eu não sou bom de nomes, não. Se eu trocar, vocês me corrijam. Aí depois vem o mestre e do nada ele vai subindo, ninguém percebe ele. Perceba que ele entra como se fosse a coisa mais comum do mundo. Chegou lá, entrou, foi para a sacada, o socorro chegando antes. Então, para mim, teve uma simbologia muito forte aquele momento deles dois. E do velório, foi o que também me chamou muita atenção, o de ressignificar a morte, mas não só a morte, a vida. Às vezes a gente para só para chorar os problemas, enquanto a gente podia também fazer uma lista das vitórias, das alegrias, dos momentos felizes. E foi isso que ele me trouxe naquele. Se ele tivesse feito em qualquer momento, mas foi emblemático o velório, porque a gente sempre chora a morte. Mas em vida, a gente também faz isso. Muitas vezes a gente prefere estar naquela cadeira do vitimismo e choro, 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 choro. Então me chamou muita atenção esse processo. E teve outro que eu esqueci agora, mas já eu lembro. E está aberto o nosso debate. Kikinha quer falar? Fala aí, Kika. Liga o microfone. Pronto. Tá tudo ok, né? Agora ok. Sim. Não, é que isso aí que tu falou, eu também tinha anotado a questão do socorro sempre chega antes, e ele pontua justamente no velório, não sei se tu percebeu. Ele olha para Júlio César e até brinca e faz, sempre podia ser pior. Tu podia estar no lugar dele agora. Aí eu fiz, caramba, acho que chegou bem antes o socorro. Desce. Boa tarde, pessoal. Foi muito bacana, gostei muito do filme. Eu e Kika debateu bastante para a gente chegar num comum, tá vendo? Que eu e ela debateu e a gente também não conseguiu chegar numa reflexão só, porque tem muita coisa para a gente refletir. Tem para refletir aí como vocês já falaram, do suicídio, a tentativa da gente matar a dor momentânea. Mas a gente não sabe que não vai matar a dor. A gente vai só adiar e, por vezes, até aumentar, porque a gente vai deixar de ter um momento triste. Até no que Kika falou da mensagem do Evangelho, interessante que a gente tem um grupo e toda semana a gente está fazendo um Evangelho na quarta-feira. E essa semana caiu justamente a mensagem que Kika disse, o capítulo 5 e o item 14, que falava justamente do suicídio. E a gente debateu, tem uma frase muito interessante que fala que a gente está trocando um dia de dor por vários outros de uma dor maior. Ou até mesmo se a gente trazer para o dia da gente, a gente acorda e tem 10 minutos ruins e a gente deixa as outras 16 horas, que é mais ou menos quanto a gente fica acordado, né? 16 horas a gente passa com raiva, botando só culpa no dia. Sobre o filme, a gente debatendo aí, Kika, sobre a questão do nome, era interessante esse outro nome, né? O Vendedor de Vírgulas. É essencial, seria muito bonito, porque trazia vender vírgula para quê? Né? Eu acho que ia chamar muita gente para assistir esse filme. E eu pensei em outro nome também, que seria Despertador de Sonhos. Porque todo mundo tem sonho aqui. Todo mundo aqui tem sonho, todo mundo já sonhou. E vai passando o tempo e a gente deixa esses sonhos, a gente esquece. Começar a estudar, troca de curso, vê que não gostou, já pensava em morar em outra cidade, morar fora do Brasil, em qualquer outro lugar, e a gente, caramba, tá passando o tempo e eu perdi, eu não vou diminuir meu sonho. Agora eu vou querer morar aqui, vou querer tal coisa.
E vai bastar uma pessoa ou uma situação para que esse sonho volte, que foi justamente o que Lincoln, ou o mestre, né, fez com Júlio. Ele veio e despertou novamente o sonho em Júlio César. Despertou o sonho de uma família, que Júlio queria uma família e um filho perfeito, mas a gente sabe que não tem. Mas, de toda forma, ele vê o que é que o filho tinha de bom. O filho errou, mas o filho estava o tempo todo querendo acertar. E ele não viu. Então, eu achei muito interessante isso. E trazendo um paralelo justamente para, não sei se vocês viram aí, ou se eu pensei demais, fiquei olhando demais, vi muito esse paralelo justamente com Jesus, que o mestre era um cara que vinha das zonas pobres, né, que ele estava ali entre os mendigos, e Jesus veio justamente entre que diziam, né, na época, os brutos, que eram as pessoas mais simples. Então ele estava ali, a mensagem dele foi rapidamente espalhada, como foi também a mensagem de Jesus, né? Guardada as proporções. Na época de Jesus não tinha todo mundo com o celularzinho gravando, mas se espalhou. E eu achei muito interessante porque ele traz muito esses ensinamentos. Não sei se o autor do livro ele quis fazer justamente isso, diminuir um pouquinho e fazer um personagem pautado em Jesus. Achei interessante na parte do que vai fazer a homenagem a ele e passa um vídeo e todo mundo fica chocado, aí o apresentador vai lá em julho, o grande psicólogo, e aí, o que é que você tem a falar? Aí ele fica calado. Ele pergunta de novo, fica calado. Pergunta mais uma vez, fica calado. Eu, eu pensei, caramba, isso é Pedro? Ele negou 3 vezes assim, e depois, quando ele vai lá e fala, mestre, desculpa, eu traí você, eu falhei. Aí o mestre fala, não, você se traiu, você não acreditou. Então achei fantástico aí, achei fantástico. Kika também comentou comigo que faltou ele resolver com a mulher, né? Ele só se resolveu com o filho, mas é como Arthur falou, o filme não fecha. O filme deixa os pontos para você pensar aí um bocado. Então, muito bom, eu gostei muito do filme. Mona, Primeiro, gente, tô morrendo de saudade de vocês. Segundo, vamos fazer uma arena online, né? Que é bom também. E seguinte, Tércio, isso que você falou, o filme, o livro, é bem o espiritismo, né? Ele não traz respostas, ele traz provocações para a gente. E eu acho que não é por acaso ser um psicólogo, logo o psicólogo que tenta o primeiro suicídio, porque isso me remete muito ao que Haroldo fala, quando o intelecto está cheio, ou seja, ele sabe ali o caminho das flores, das dores, de como resolver, do melhor caminho a seguir, mas era ele que estava ali. Então, isso nos faz lembrar que todos nós podemos e vamos falhar. Que ninguém está aqui com a plena serenidade ou maturidade espiritual de que não vamos cometer certas coisas. Podemos, então temos que estar sempre nos cuidando. E que o nosso intelecto ele pode estar cheio, a gente pode ler 1000 livros, assistir 1000 palestras, participar de 1000 cursos e ainda assim não sentir, não experienciar. Porque eu tenho visto muito que o importante não é o nosso intelecto, é o quanto o que a gente leu está fazendo a gente experienciar. As situações em que a gente passa, o que a gente leu, o que a gente estudou, o que a gente escutou, a gente consegue levar para as nossas situações ou a gente só está com o intelecto cheio? Eu gosto muito, Haroldo sempre fala muito isso. Outra coisa para mim que foi bem forte é o ressignificar. Eu também estou lendo muitas coisas, que tudo de diferentes temas, mas tudo traz o ressignificar a dor. E o nosso perispírito, ele fica cheio de memórias, né? Tudo que a gente passa, a gente se apega a essas memórias, a gente não ressignifica e vai ficando traumas.
E aí a gente vai ter que tratar esses traumas vidas e vidas e etc. Então, é importante a gente fazer um exercício de lembrar de um conflito que nos magoou e analisar ele, sabe? Sair dele e analisar. Vou ressignificar essa situação que aconteceu comigo. Porque absolutamente nada nós somos vítimas, né? Então, o que é que a gente pode aprender com aquela situação? Embora muitas vezes o nosso ego nos coloca de vítima, mas a gente lembrar daquela situação e o que é que eu posso aprender com isso? Ok, me machucou bastante, mas eu não sendo vítima, por que eu passei por isso? O que é que eu posso tirar? E aí, quando a gente faz essa análise, a gente começa a ressignificar e aquilo cada vez mais vai doendo menos. Cada vez que a gente ressignifica a mesma cena, vai doendo menos. E outra parte que ele falou, que também me chamou a atenção, é quando ele diz assim: eu sou apenas um caminhante que perdeu o medo de se perder. Então aí vem o desapego. Como a gente é apegado ao sucesso, que eles eram também apegados ao sucesso, a tanta coisa. E quando a gente tira esse peso das costas de que eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, principalmente material, quando a gente desapega disso, como é mais leve o nosso caminhar. E principalmente os jovens, né? Como eles já trazem uma bagagem de eu preciso acertar, eu preciso passar, eu preciso fazer o vestibular e me tornar isso. Quanta bagagem, ele não desapega. E aí vem, de repente, uma frustração, porque não conseguiu aquilo que ele queria, e aí vem uma frustração, porque ele estava ainda apegado a conseguir tanta coisa. E aí não dá certo, vem a primeira frustração, e de repente essa primeira frustração pode te levar a uma depressão, a um suicídio, porque estava tão apegado àquela ideia de fazer acontecer. Então, assim, foram três coisas para mim que me chamaram a atenção. É o ressignificar, o desapego às situações e ser um psicólogo, né? O nosso intelecto está cheio, mas o sentimento e o experienciar não tem muita coisa. E é isso. Dá para eu escutar? Tá? Porque aqui de vez em quando corta, então vocês me perdoem caso cortar, certo? Vocês falaram muita coisa. Esse negócio de Técio, Pedro, eu não tinha percebido, então assim, para mim foi caraca. Então foi massa, certo? A colocação. O filme, como o Kikinha falou, ele passa. Eu não gostei dele, porque ele me fez pensar muito, me incomodou muitas coisas, então eu não gostei, certo? A começar, como todo mundo disse, do andar, principalmente porque eu morro de medo de altura. E, além de tudo que vocês falaram, ainda tem o piso, que era de granito, alguma coisa que é super escorregadio, então eu já fiquei pensando se ele escorregasse. Mas, enfim. Fora o que vocês colocaram, para eu não ser repetitiva, eu pontuei algumas coisas que foram temas que me fizeram pensar também, que foi a questão de doenças mentais que ele trouxe, a questão da gente olhar com outros olhos, a questão dos doentes mentais, né? Porque ele até fala assim, todos nós somos loucos um pouco. A questão da desigualdade social, que ele coloca isso bem assim, discrepante. E a questão da família, são 3 pontos que eu colocaria, né? A primeira da desigualdade social, e Daniel colocou logo no início, que ele passa invisível. E aí eu pergunto, essa invisibilidade dele foi só por uma questão, vamos dizer assim, divina, ou talvez porque ele está numa posição social e se torna invisível? Por exemplo, quantas vezes a gente não percebe as pessoas pela própria condição social que ela se encontra. Então, ele passa despercebido porque está todo mundo num prédio chique, né? Todo mundo preocupado com outras coisas e ele passa lá super despercebido, né? A segunda questão que Monalise levantou agora, que eu disse, eita, Monalise sacou isso, a questão do psicólogo, que eu também pensei, que quando ele vê o jornal, a pergunta que ele faz assim, minha carreira está acabada. O que vão pensar de um psicólogo que tentou se matar. Então, é uma cobrança dele também e uma reflexão minha que às vezes a gente julga um status de perfeição das pessoas que não existe.
Porque todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem os seus problemas e todo mundo está fadado a falhar, né? O médico vai adoecer, o psicólogo pode ter uma doença mental, um psiquiatra. Então, assim, todo mundo está no mesmo barco, né? E uma questão que me chamou muito, e aí eu discordo só um pouquinho de Arthur, porque eu acho que Arthur falou que no final do filme, quando passa aquela homenagem, que não é uma homenagem, ele ficou calado porque ele estava tipo super upgrade, né? Ele estava super no topo porque já tinha se resolvido. Eu não acho que ele se resolveu, porque no filme, várias vezes, ele demonstra que ele sente uma dor ainda muito profunda das coisas. E quando passa aquela cena da loucura, eu acho que dá um baque nele, porque lembra de toda a dor, do processo de dor, por exemplo, aquela fase da loucura dele, né, no manicômio, foi o ápice da dor dele por ter perdido a família. Então, eu acho que pode ter tido essa percepção, assim, ele olha estagnado, todo mundo olhando para ele naquele momento. E eu não sei se vocês pensaram assim, mas foi algo que eu pensei. E eu acho que foi Técio que falou isso, dos 10 minutinhos, né, de coisas ruins que aconteceram. E não só no que aconteceu com a gente, mas o nosso olhar em relação ao outro. Por exemplo, às vezes o outro faz uma coisa que, tipo, 90% bom, e a gente fica focando naquele 10% que deu errado. E a gente julga a pessoa pelo resto da vida por causa daqueles 10%. E nos momentos mais difíceis, que elas precisam de nós, a gente se apega aos 10 e não aos 90. Mas basta uma pessoa, basta uma, para lembrar da gente que a gente teve algo positivo para continuar. Que quando tem o vídeo, né, da loucura dele, tem uma mulher que chega assim, diz assim, e agora, mestre? E aí ele se lembra do porquê dele estar aí. E ele volta e vai fazer o discurso dele. Eu não sei se vocês lembram, foi só uma mulher que pediu para ele continuar, né? Enquanto todo mundo estava naquela vibração negativa de coisa ruim e etc. Então, foi algo que me chamou bastante atenção, foi nossa reflexão sobre a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade do outro, e que todos nós passamos realmente por momentos difíceis. Mas que o vendedor de sonho, essa vírgula que ele coloca, e aí talvez o nome possa ser apropriado, vendedor de sonhos, porque quando a gente dá a vírgula, a gente dá a oportunidade de sonhar, porque a gente continua nesse processo de criação, né? De criação de sonhos, de você pensar, de você ter esperança, como o Dani falou. Mas voltou a cena do lado do negócio, e aí eu não gostei mais, porque me deu gastura de novo. E, por enquanto, só. Sim, outra coisa, me lembrei agora que ele falou também, do menininho, que uma coisa bem legal que eu achei também, é que eu não sei se vocês perceberam que ele diz assim, volta para sua casa. Aí todo mundo queria voltar para casa, mas o menininho não ficou em silêncio. É como se fosse aquela coisa assim, eu não tenho para onde voltar, né? Por isso que eu digo assim, que a desigualdade social, ele ficou bem latente. Foi o menininho que levou o tiro, foi o menininho que foi taxado de marginal pelo próprio policial, né? Que a pessoa diz assim, você vai dar margem a esse tipo de coisa, vai acontecer de novo. Então, assim, a nossa própria estigmatização das pessoas, e que está bem em discussão hoje em dia, né? Então, foi algo que me chamou a atenção no filme. E solamente. Caio, quer falar? Já foi pontuado aí, por algum de vocês, não lembro quem foi, às vezes a gente encontra uma pessoa que está passando por algum problema e tal, e a gente acaba querendo, de certa forma, minimizar o problema. Não, por que você está se preocupando muito com isso? Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Mas isso, assim, é um erro, porque cada pessoa é um mundo, cada cabeça é um mundo, cada realidade. A gente não pode julgar a ansiedade da pessoa sem saber o contexto, porque às vezes o problema com uma pessoa pode ser nada para a gente pode lidar aquilo tranquilo, mas pode ser um gatilho para essa pessoa fazer uma loucura. E Thaís falou a questão da vírgula. Na gramática, a vírgula é aquele momento que a gente para
respira, toma fôlego para dar continuidade. E eu vejo muita gente que fala assim, quando eu estou eufórico, preocupado, eu paro, conto até 10 e penso no que eu vou fazer. Tem um autor que estava lendo essa semana, que ele diz que quando você quer, ele é psicólogo, e ele diz que quando você quer captar alguma emoção, alguma resposta de algum indivíduo, é interessante você saber primeiro qual é o horário do dia que essa pessoa ela está com menos carga de estresse emocional. Porque se você quiser saber a opinião dela de alguma situação ruim, essa pessoa ela vai ter uma condição melhor de assimilar. Por exemplo, um equipamento, um óculos. Esse óculos, ele é bom ou ele é ruim para você? Então, se essa pessoa estiver muito estressada, ela pode chegar e dizer, não é ruim. Porque é ruim, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, se ela tiver como assimilar, ela pode dizer, não, ele é ruim. Mas, é ruim por quê? Porque ele pesa, mas ele pesa por conta disso. Então, ele não é ruim. Ele pode ser incômodo, mas não chega a ser ruim. E eu estava olhando aqui que, às vezes, a gente pega com a questão de 10 minutos do dia. A gente leva o dia todo em relação a 10 minutos ruim. Acontece muito em relacionamento. Às vezes, a pessoa passa 10 anos com uma pessoa e, de repente, fala, nossa, 10 anos jogado... Não foi 10 anos jogado fora. Você passou 10 anos com as pessoas, deu certo, né? Por um momento ali, não deu certo, acabou. Mas não foi o todo ruim. Eu estava olhando aqui no Livro dos Espíritos, na questão... Deixa eu abrir aqui. 948. Muitas vezes a pessoa comete suicídio querendo se redimir de alguma atitude, tipo, a questão diz, o suicida tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como que é levado ao desespero. Ele fala, não, o suicídio não apaga a falta, pelo contrário, com ele aparece agora 2 faltas. Tanto que chega um momento em que a pessoa quer voltar para o que tinha, para tentar cumprir aquela missão dela, porque ela só vai saber do contexto quando já é tarde demais. Pessoas que querem se matar para evitar vergonha de família e tudo mais, achando que quando morrer vai para um lugar melhor. Isso acontece muito, muito. A gente consegue ver isso em alguns depoimentos de pessoas que já chegaram à beira de tentar cometer o suicídio. Que às vezes ela quer ir achando que vai ser assim, vai se matar, mudou a vida, vai para um lugar muito melhor agora e vai esquecer todos os problemas. Quando, na verdade, a gente sabe que é só uma piora considerável. Câmbio e desligue. E mais? Eu posso só gerar uma coisa que eu percebi no filme, que também tem a ver com algumas coisas. É rapidinho. Pode, né? Pode. Para mim, como o Thaís falou, ficou algumas questões intrínsecas de mensagem e ficou bastante nítido a lei de Deus, sabe? Em 2 pontos. Primeiro, quando ele tenta se matar, que ele diz assim, você está fazendo o que você não quer fazer. Ou seja, na consciência dele, ele tinha que ele não queria fazer aquilo. Né? E vem a questão da lei da lei de Deus, onde é que está escrito? Na nossa consciência. Então, dentro da gente, no íntimo da gente, a gente sabe que ele está ali e qual é a nossa força que a gente tem para continuar. E quando ele pergunta, ele indaga ao mestre o que foi que ele fez. Ele faz, sim, mas o que você fez por mim? O mestre responde, não fiz nada que tivesse dentro de você. Então, ele não induziu a nada. Foi como o Tássio disse, ele só ressignificou, né? Ele só redescobriu um sonho que tinha ali dentro e despertou ele, sabe? Assim, questão de despertar mesmo o que estava na consciência dele, que por algum motivo ele tinha perdido o significado. E também, quando, como o Thaís falou, na questão do menininho lá, que ele fala a questão do perdão, né? Que ele olha para a mulher e faz o perdão, ele é mais eficaz para quem perdoa, não para quem é perdoado. Então, assim, se a gente se perdoar diante de Deus, é muito mais forte do que Deus perdoar a gente, porque ele vai estar sempre conosco. Se a gente cair, se a gente fizer coisa errada, ele vai estar conosco. Mas será que a gente se perdoa diante do ato que a gente fez? Eu acho que foi isso que ficou bem, bem marcado para mim, que ficou implícito no filme, mas que eu pontuei e queria compartilhar com vocês.
Perfeito, Kika. E também me chamou a atenção, óbvio, levando a parte do filme, toda a parte que, como um mestre, tal, imaginando que ele passou um bom degrau da vida do que era antes do que é hoje, sem guardando isso. Mas a providência divina nas nossas vidas, quando ele vai despertar após a morte da esposa e da filha. Então, perceba que foi dali o, como chama, gatilho. Aí teve aquele processo de dor, sei lá, de ser internado, tal, mas beleza. Mas como o discurso dele de valorização da vida, do essencial, foi a partir do momento onde o que era o essencial dele, que ele deixou sempre postergando. Nas pequenas coisas, como a gente faz nas nossas vidas. Ir ao teatro, ver a filha se apresentar. Quem já teve essa oportunidade com sobrinho, com filho, sabe assim, a alegria que eles ficam quando procuram a gente ali na plateia e tal. E quando a gente também teve essa oportunidade de nos apresentarmos, como a gente fica mais ansioso em procurar na plateia do que às vezes na fala, do que a gente vai falar, na música que a gente vai cantar. Então, perceba assim, ele tinha 50 bilhões de reais, como ele fala lá, era banco, era tudo, mas assim a simplicidade da vivência em família ele deixou em nome de várias reuniões, em nome disso. Quando eu vi aquela explosão, aquele assim olhar dele para mim me impactou muito, aquela coisa assim, não tenho mais como voltar. Então faz essa questão tanto para o suicida quanto os espíritos nos relatam o arrependimento após o ato. E a gente vai ver que, como ele fala, não é que ele quer perder a vida, ele quer acabar com aquela dor, mas pela ignorância, aquele momento de ignorância, não que eles são assim, piores do que a gente ou melhores, mas naquele momento de desespero é a saída que ele achava que poderia ser para acabar com aquela dor. E a gente vendo Memórias de Suicidas e tantas outras obras da nossa doutrina nos esclarecendo, narrando a vivência de espírito pós-morte em processo de suicídio, nos faz refletir ainda mais o quanto a gente tem que ser grato à vida e se segurar aqui e, com mais difícil que esteja, não perder a esperança. Uma vez eu conversava com uma amiga minha, é como se a gente estivesse num problema, subindo uma ladeira muito alta, num sol muito quente, com muita fome e sede. A vontade é descer, largar e deixar morrer. Mas lá dentro nos vem uma força que diz, quando passar aquele momento, aquela ladeira, estaríamos mais fortes e melhores. E aí a gente vai ter tudo que a gente espera no que a gente merece também no nosso processo para o crescimento. Então, esse convite do crescimento dele com a dor me veio uma pedagogia de amor de Deus nesse sentido da nova chance. E uma vez eu escutei também de uma pessoa que está aqui a questão do restart. Então, a gente não precisa morrer para dar o restart. Então, o restart vem, às vezes, em pequenas e sutis coisas, às vezes no amor ou às vezes na dor, mas não como punição. Isso eu sempre falo quando eu converso com os jovens, com os nossos encontros. Em nenhum momento Deus nos pune. Ele nos dá novas oportunidades, às vezes dolorosas, porque só assim a gente desperta. Porque já fomos convidados várias e várias vezes pelo amor, pela tranquilidade, pelo aprendizado simples da vivência do essencial. Mas a gente sempre busca o trivial. Aí é esse convite. E nessa pandemia, bem rapidinho na minha fala, para terminar essa parte, o quanto esse momento nos leva para dentro desse isolamento, desse afastamento social, que a gente está isolado, graças a Deus, a gente está aprendendo a lidar com novas tecnologias, e umas tecnologias que já se usava há muito tempo, para a gente se ver, uns errando como eu, não sabendo colocar as coisas, mas a gente vai tentando. E como a gente, pelo menos, vendo um aos outros, assim, há pessoas que a gente tem um carinho imenso, outras que a gente está conhecendo agora, laços que a gente está unindo, e botando em prática o que os espíritos já nos dizem, que o pensamento vai aonde quer. Então, agora a gente está despertando o valor da prece, o valor do autodescobrimento, o valor de um abraço, de uma aglomeração gostosa, de um IEP, de um CONGEB,
de uma reunião. Então, quanto isso nos toca profundamente em valorizar as pequenas coisas, e aí, alguns, claro que eu não vou generalizar, que nada é general assim, mas quantos estávamos perdendo essas oportunidades pelo amor, e então, espero que agora a gente entre com novos olhares, quando a gente abrir aquele garden daquele tamanho, a vontade assim, de sair abraçando todo mundo, e valorize cada vez mais esses momentos entre amigos, entre irmãos, que a gente se reencontra, né? Câmbio e desliga, como diz. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Ainda tem um tempinho. Quem mais quer falar desse filme que é muito, muito, muito bacana mesmo. Se ninguém for, eu tenho outra cena. É porque esse filme tem várias cenas, né? Que a pessoa pode passar o dia todo falando. Mas teve uma cena que eu não sei se você... O simbolismo dela, quando ele vai fazer aquele seminário no cemitério. Quando ele vai fazer o seminário no cemitério, as pessoas perguntam... Não é o que ele fala, pelo menos para mim, o que tocou, não é o que ele vai falar, mas o local que ele escolhe para dizer assim, vocês estão procurando sucesso, vocês estão procurando dinheiro, quais são os teus problemas? E aí você vai para um cemitério para dizer assim, ó, isso que vocês estão procurando aqui nesse seminário, vocês não vão levar nada, né? Para mim, o simbolismo do local é muito mais do que as palavras que foram usadas. E aí termina o seminário, não sei se vocês perceberam, tem o nome dele no túmulo, né? E ele passa a mão em cima. E o epitáfio do túmulo era um bom pai, um bom marido, uma coisa assim, né? E traz aquela reflexão para ele, assim, o que está escrito ali não é verdade. Né? Então, assim, a vida dele, ele buscou outras coisas, mas que ele não levou nada. Então, para mim, foi uma cena também muito forte pelo simbolismo que ela trouxe. E Dani falou uma coisa do amor, o quanto é bacana você receber o perdão, né? Mas você se sentir amado, porque o abraço do pai e do filho naquela reconciliação no final, ele é muito significativo. Que não importam as dores de cada um, mas que se a gente se unir e a gente se amar, a gente consegue resolver nossos problemas, um apoiando o outro. E é isso que, pelo menos no final do filme, naquele abraço significou, eu te amo do jeito que você é. E hoje, eu lhe aceito. Então, para mim, aquele amor mesmo é uma nova vírgula no filme. E como ele é vendedor de vírgulas, o filme não poderia ter terminado com um ponto final. Terminou com uma vírgula para a gente poder começar a pensar no que seria os próximos sonhos dele, né? E só. Pelo menos por agora, para deixar vocês falarem mais. E ele olha assim pra gente, né? E aí eu digo, olhou pra mim que eu sei, é para eu procurar minhas vírgulas. A vírgula para você, cadê assim, sonhe também. Ei, uma coisa, eu não sei se eu tenho essa mania, mas toda vez que o povo chamava ele de mestre, eu ficava esperando ele responder, por que me chamas de mestre? Assim, não tem essa parte de Jesus, né? Várias pessoas perguntando mestre, eu esperando alguém dizer assim, por que me chama de mestre? Aí eu disse, Thaís, sonha. E aí, mas só para descontrair mesmo, assim, só para vocês falarem mais, minha gente, vocês estão muito calados. Mas eu acho que sair do nome, Thais, eu acho que ficou, assim, ficou um pouco... Eu acho que foi o sentido que o filme encontrou para discernir Jesus. Porque na hora que ele pergunta como é seu nome, ele Júlio César, e o seu? Ele não tinha nome. Ele se autodenominou. Então eu acho que foi a forma que o filme encontrou de denominar ele como mestre, sabe? Porque se ele dissesse o nome, ou se ele dissesse o nome, pronto, acabou aí, né? A gente já saberia quem é no início do filme. Eu também fiquei pensando nisso, mas aí depois que ele ficou calado, aí ficou pior. Eu fiquei assim, teu nome. Aí depois foi que eu fiquei, né? Comecei a pensar nisso. E outra coisa, né? O nome do psicólogo, que é Júlio César. Eu depois fiquei pensando nisso, né? Será que foi só coincidência ele colocar esse nome ali, né? E esse embate, eu acho também acho que dá pra pensar até um pouco naquela
passagem, dar a César o que é de César, né? Como se fossem as coisas do mundo e como o quanto você está colocando as suas expectativas nas coisas do mundo, né? Não sei, pode ser também. E esses dois personagens juntos, né? Meio que na história, como a gente sabe. Caramba, vocês pensaram coisa demais. Isso aí eu não pensei, não. Não, amiga, foi. Achei Não, que eu foi também pouco. viajei, assim, ontem eu fui assistir novamente e só vinha Kika na minha cabeça. Amigo, o que foi isso? Que filme é esse? Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que assistir de novo, porque vai ser bom o negócio amanhã, então deixa eu assistir de novo. E também me chamou muita atenção quando ele pergunta, quando ele vai lá, Júlio César, né, pedir perdão a ele e dizer assim, que não conhecia. Aí ele diz, quem é você? Aí ele disse, aqui o importante é você se descobrir. Quem é você? Não quem sou eu. Então isso também foi assim, um tapa. Assim, em mim, assim, falei, eu acho que o momento é mais que eu saiba quem sou eu. Que daí a gente consegue entender nossos limites, nossas falhas, mas também as nossas virtudes. Aí não pode viver só na busca das falhas, mas é trabalhar as nossas virtudes, canalizar essas nossas energias para o bem, para o nosso bem, para que a gente seja feliz, que essa é a construção, essa é a nossa fatalidade, é a felicidade, dependendo da gente, só da gente. E cada vez mais vem o Espiritismo mostrar isso. Jesus nos traz a mensagem e a gente ainda não aprendeu. Aí vem o Espiritismo para cumpri-la, como tem no Evangelho, dizendo que o Espiritismo não vem destruir as leis cristãs, mas pôr em execução. Então, esse é o convite. Pôr em execução o que tanta gente já leu, do tanto que a gente já buscou, que a gente já vivenciou. Mais do que nunca, esse filme traz isso. Um psicólogo que falhou com ele mesmo e com a família. Então, às vezes, a gente olha assim, fulano vai tomar passe, mas ele é o presidente da Casa Espírita. Ele não pode tomar passe, não. Mas ele é trabalhador da mediúnica, mas ele é o evangelizador. Então, assim, é sempre assim, a gente olhando o outro com a lente de aumento da situação, como se estivéssemos acima do erro. E, na verdade, estamos tentando acertar quando a gente se dispõe ao serviço. E no momento que a gente serve, que a gente trabalha, onde tem os maiores desafios, porque quando a gente fala, primeiro a ouvir somos nós. Então, sempre é um desafio. Óbvio, tem coisa que a gente fala e você vai, eita, Daniel, tu fala, mas tu não age. Aí depois vem a segunda. Aí você já consegue agir um pouco melhor. E esse é o convite. Esse é o embate do mestre com a gente mesmo. Se a gente olhar assim, eu sendo psicólogo, é aquele momento do andar e servir. Veja que ele continuou seguindo. Então, o ato de seguir para vivenciar traz isso muito forte. A parte do ler muito e não pôr em prática. A gente ser decodificador de tantos livros que a doutrina nos abraça e nos oferta, mas a gente não consegue vivenciar. E isso me vem muito quando eu leio Filomeno de Miranda, me dá essas... E agora lendo Os Mensageiros, de André Luiz, como impacta nas nossas vidas e no nosso dia a dia. A gente viu isso na parte de Jesus, do batismo, né? Quando Jesus se deixa batizar. E eu não sei se já foi abordado a questão, logo no início, quando ele está a ponto de se jogar, que chega, a meu ver, parecia um mendigo praticamente, né? Aí ele começa a falar e pergunta, quem é você? Você é o quê? É o psicólogo? Tipo, ele é um psicólogo renomado, estava ali pronto para se jogar, mas o outro, não era. Mas, tipo, a gente consegue ver a importância. Você pode ter uma bagagem teórica enorme, mas se tiver uma parte prática bem estruturada, é muito mais valioso. Tem uma coisa também que é bem interessante. Desculpa. Não, é que eu estava falando com o Kika, ela voltou. Pode falar, Maria.
Tem uma coisa que é bem interessante também, que no início, um psicólogo foi falar com o Júlio, né? E aí o policial, como assim você não conseguiu? Você não é psicólogo? Aí ele disse, ele também é, e é renomado. E assim, eu acho que eles subestimaram, de certa forma, quando o mestre chegou lá, né? Subestimaram a capacidade do mestre tocar Júlio César. É muito interessante também essa cena. Thaís vai falar? É só uma questão que também me chamou a atenção. Se fosse hoje em dia, será que a vida do mestre seria aquela parábola do jovem rico? Larga tudo e segue-me. Que a partir do momento que ele caiu em si, ele largou tudo, que não tem essa parte, né? E segue-me. Então ele largou tudo que não era mais útil para a vida dele e começou a agir de uma forma mais cristã. Isso aí acabou também me chamando, assim, deu um start nessa passagem quando eu assisti o filme. Eu acho que, na verdade, ele viu que o que ele tinha de mais valioso era a esposa e a filha. A partir do momento que ele perde as duas, ele viu que todo o dinheiro que ele tinha não servia de nada se não tivesse a Jojo lá. Isso. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos falando. Tem uma coisa... Ah, o que quer falar? Tem uma coisa, né, que é aquela coisa que o filme sempre retrata muito, né? Que é o valor que você dá, o extremo valor que você dá às coisas materiais, né? Uma pergunta, assim, que a gente pode trazer essa reflexão mais prática para o dia a dia também é assim, porque, assim, querendo ou não, as coisas elas existem para facilitar a vida material, ela facilita muitas coisas, facilita trabalho, facilita muita coisa de muita gente. Mas a pergunta seria, eu estou servindo mais as coisas do que elas estão me servindo ou não? As coisas que eu tenho, eu estou servindo mais a elas do que elas estão me servindo, estão sendo úteis para mim? Ou eu estou trabalhando mais para manter minhas coisas do que elas estão sendo úteis para mim, do que elas estão me servindo, né? Acho que tem isso. Que é o que o próprio Evangelho nos indica, né? Em nenhum momento ele critica a riqueza. Em nenhum momento a gente vai ver essa atitude. Quando a gente vê Jesus, larga tudo e segue-me, é um exemplo para que fosse assim, eu vejo, isso aqui é Daniel falando mesmo, é como se fosse assim, o ápice da situação. Eu vou lhe ofertar muito mais, porque você não vai precisar do dinheiro para auxiliar, você vai precisar do seu exemplo, da sua palavra, da vivência. E nos tempos de hoje, não é mal dizendo o dinheiro, que faz parte do trabalho, faz parte do esforço. É justamente como o Arthur fala, é não hipervalorizar e fazer dele, e você ser escravo dele, mas sim uma oportunidade de auxiliar ainda mais. Porque como bem Arthur falou, quando a gente pode mais, a gente pode doar mais, a gente pode chegar nos lugares, a gente pode ter condições do auxílio, mas que não se torne isso algo para o nosso egoísmo e para a nossa verdade, que é esse o desafio. Talvez seja o mais difícil essa aprovação, porque caminha por setores muito sensíveis do espírito, que possa ser que seja mais uma vez a nossa derrocada. Não que o dinheiro seja sujo, nem que o voto de pobreza se torna santo, quem assim o faz, mas é a sensibilidade que se tem de vacilar com orgulho, com a vaidade, com a avareza, então com poder. Então, vai trazer Filomeno de Miranda traz no livro que é uma das vertentes da queda do espírito, que é o poder, o dinheiro, o sexo e a vaidade, se eu não me engano, é aqui, acho que a Denise pode me corrigir. Então, é muito mais difícil. Amigos, que mais? Estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Passo muito rápido. Adorei esse momento com a gente, rever, principalmente assim, enche meu coração de muita alegria poder ver ao vivo e a cores pessoas tão queridas para mim, conhecer outras. Umas estão ainda com a câmera fechada, eu não conheço ainda, mas sintam-se todos muito abraçados e pode ter certeza, muito feliz dessa tarde, desse sábado, debater e refletir um filme muito profundo, curto, mas como aquela velha história, curto. Oi, Leila!
Daniel, Leila, é a que eu te disse, ela coordena a nossa evangelização aqui da juventude e da infância também aqui de Petrolina. Ô, Teve Leila, filhinho agora, Leila. seja muito bem-vinda, muito feliz pelo trabalho de vocês aqui em Petrolina. Espero chegar aí, quando acabar esse afastamento. Mona Lisa já chamou muito para a gente fazer um trabalho aí bem legal com a Arena Jovem. Sinta-se abraçada aqui por Seja Campina. bem-vindo. Venha, a gente aguarda vocês. E você também, seja bem-vindo aqui em Campina para conhecer os nossos eventos, as nossas atividades. Eu queria pedir para o meu trio querido dessa tarde, que fizeram muito bem o papel e o trabalho de refletir à luz da doutrina espírita, à luz dessa doutrina que a gente abraçou, que nos consola, nos orienta, que nos acolhe com tanto amor para a nossa felicidade. Eu segui a mesma ordem para as considerações finais. Alguma coisa que vocês queiram ainda falar, alguma mensagem, uma coisa mais curta, certo? Só para a gente finalizar. Aí eu vou ler uma mensagem que eu trouxe de Fonte Viva, que tem tudo a ver com o nosso estudo dessa tarde. Arthur, que é nosso fotógrafo virtual, ele vai fazer a nossa foto, a gente faz a nossa prece final, tá bom, meus amigos? Então, Kika, meu amor, você começou, diga lá as suas considerações finais. Pode começar já, né? Falar as Pode. considerações. Assim, eu acho que já foi tudo pontuado, né? A gente pontuou bem as questões. Eu só queria deixar como fim, assim, para que a gente possa ter esse filme como exemplo de ressignificar da vida de outras pessoas e ser vendedores de sonhos, vendedores de ressignificados, não só para nós, mas para outras pessoas, e que podemos ser, sabe, como trocando o essencial pelo trivial, mas que a gente possa realmente se ressignificar. Acho que a gente está no momento de se ressignificar, de ficar em casa, mas ficar dentro de nós, né, de ressignificar a nós mesmos, né, de entrar dentro da gente e ter outros significados para a nossa vida. E acho que ficou bem isso, e se apegar justamente a Deus, a quem a gente realmente é aquela força, e quem realmente é nosso vendedor de sonhos, quem realmente nos desperta nos momentos bons e nos momentos ruins. Acho que é isso. Certo. Maria Vitória. Eu queria agradecer novamente, né, pelo convite. Eu queria dizer também que foi maravilhoso. Eu amei estar com vocês hoje. A discussão foi maravilhosa. Amei o filme. Amei. Que a gente, assim como Ana Caroline falou, né, que a gente possa lembrar dessa vírgula em cada situação que a gente passa, né, seja boa ou seja ruim, porque as boas a gente também pode significar, né, e que é possível sim fazer um novo recomeço, temos futuros brilhantes por aí, e acima de tudo ser grato pelo privilégio de conhecermos a doutrina, né? Já pensou se a gente não conhecesse? E é isso, gente. Eu queria agradecer por tudo e é isso. Obrigado. Nós que agradecemos, minha flor. Muito obrigado. Arthur. Como vocês falaram, né, que esse conhecimento que a gente está tendo é também uma vírgula que foi dada para a gente, né, nos momentos de dificuldade, para a gente colocar. E tudo isso a gente possa enxergar essas ferramentas para poder aplicar, fazer esse texto ser completo, né? Chegar até o ponto desse capítulo, né? E muito bacana. Muita gente sempre você pode pensar a mesma coisa sobre o filme, mas sempre alguém traz uma coisa que você, caramba, realmente, outra ideia assim que é muito legal. E como a gente está conseguindo fazer esses encontros com o Cine Debate, né, com filmes, e como está sendo interessante, né, usar a arte para com esse intuito de gerar essa discussão. Porque, querendo ou não, é isso que a gente está conseguindo fazer aqui. E usando mais essa outra ferramenta, né? Coisa que eu escutei uma pessoa falando, imagina se essa pandemia fosse nos anos 80, né? Que não ia ter nem internet. E aí ia ser mais complicado, mas só se ver
Olha só, foi agora, né? Só todo mundo hoje em dia, até as tecnologias tornou-se muito mais, é uma coisa muito mais acessível hoje em dia uma pessoa ter internet. Até uma pessoa às vezes que 10 anos atrás não tinha condição de ter um celular com internet, hoje está tendo condição e hoje ela consegue conversar com muitas outras porque está tendo. Assim, às vezes em locais que a gente achava que nem conseguia tão cedo, né? Às vezes com uma estrutura que conseguiu permitir chegar a esse ponto de estar tudo acontecendo agora, né? E é isso, gente. O filme deixa aí a gente para pensar muito, né, sobre também lidar bem com os erros que já passou e construir uma nova história. E é igual aquela frase de Chico Xavier. Eu achei que ele ia falar essa frase de Chico no filme, que ele falou: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Ele só pegou um pedacinho, né? Eu achei muito parecido. Isso aí. Então, gente, agradeço demais a Arthur, a Maria Vitória, a Kika. Eu que fico feliz por vocês terem aceitado o nosso convite, ter participado conosco dessa tarde. E é esse o nosso intuito, é trazer vocês para falarem, a juventude, para trazer a opinião, a vivência de vocês nessa conversa tranquila, leve, ao mesmo tempo bastante complexa, que acho que tocou todo mundo aqui e vai ficar refletindo por um bom tempo. Aí tá aí já mudando a arte, já aprendeu, olha aí, Arthur fazendo escola. Quero deixar um beijo bem grande para a Denise, que, como ela disse, ficou bem caladinha assistindo aqui, e para a Alcione, duas queridas no meu coração, muito, muito, muito. E a todos vocês, sempre o convite está aberto, acompanhe lá o MEP Jovem. O próximo encontro da gente será dia 25, se eu não me engano, é 26. Espera aí, eu estou ruim de calendário. Deixa eu pegar aqui. E com o filme O Pequeno Príncipe, certo? E aí vai ter a participação dia 20 de junho, dia 20, um sábado, às 16 horas, com o filme O Pequeno Príncipe, que tem lá na Netflix, com Mariana Couto, daqui de Campina, que é evangelizadora da SEJA do Chico Xavier, Vitor Emanuel, que é o nosso jovem que foi do Sheila e participa do nosso grupo de estudo para a mocidade, de André Luiz, lá na AME, e Alisson Guedes, de Pernambuco. Então, desde já, fiquem todos convidados. É um filme muito bom também com muitas mensagens para a gente passar um bom tempo. E não para, a gente vai fazer, a nossa pretensão é fazer esse debate até dezembro, 2 vezes ao mês. Então, meus amores, sintam-se abraçados todos, com muita alegria de revê-los, muita alegria do que eu ouvi, e anotei também, me fez pensar muito. Kika, eu estou igual aquele bonequinho que você me mandou, aquela figurinha da menina no sofá deitada. Estou daquele jeito, depois desse debate. Vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, certo? Aqui no capítulo 61. E, para não perder o costume, Kika faz a nossa prece final. Sinônimo aqui, o português hoje é forte, viu? É só o sinônimo de prece, Kika. E o título, Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados
e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisitores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos desesperos de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que possamos agora fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e, em primeiro, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, pelo dom da vida, pelo dia que nos foi concedido hoje, com tantas bênçãos, com tantos significados, e agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos num só pensamento para discutir a tua lição, Mestre, para refletir e ressignificar as nossas vidas diante do teu Evangelho. Mestre amigo, com essa convicção, te pedimos o amparo, o auxílio para as nossas vidas, para que tu possa nos dar o suporte para as nossas dores, para as nossas aflições, nos mostrando os caminhos a seguir, mas também nos dando as ferramentas para que podemos enfrentar. Nos ilumina, nos ampara, nos guia, nos torna girassóis à tua luz, ao teu ensinamento. E queremos te pedir, diante a temática, diante ao momento que estamos passando, que as vibrações que emanamos deste pequeno encontro, desta pequena oração, possam se destinar também a pessoas que neste momento estão com dor, estão passando por algum problema, e até mesmo, Senhor, aqueles que acabaram com a sua própria vida, que no seu amor magnânimo sobre todos possa amparar a todos esses sofredores. Ampara, Senhor, a cada lar aqui representado, ao nosso país, a este planeta, por esta prova. Te agradecemos pela oportunidade que está nos dando de ressignificar as nossas vidas. Gratos estamos, Senhor, e pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.